Então, boa tarde, igreja. Infelizmente, a gente não está podendo fazer o culto presencial por causa de muitas circunstâncias. Tem pessoas do louvor que tiveram Covid, então a gente está orando para essas pessoas, pelo Teu Kiko, pelo Neto, pelo pessoal do louvor também. E também pelo pessoal da igreja, tem muitas pessoas que estão gripadas e eu queria que vocês pudessem estar orando durante a semana. A gente vai iniciar o culto e essa semana a gente vai falar sobre vencendo a tentação. E a gente vai estar vendo um texto lá em Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13, inicial, a gente vai ler outros versículos, mas esses são os versículos iniciais do nosso culto. Eu queria orar, porque a gente pudesse ter a bênção do Senhor na palavra dele, amém? Pai, eu quero agradecer por esse domingo e pedir, Deus, pelo cuidado do Senhor, pela saúde das pessoas da igreja e pedir também, Deus, pelo entendimento da Tua palavra. A gente vai ler a Tua palavra e a Tua palavra é santa, ela não volta vazia e nós queremos colocar isso diante do Senhor e também para que o coração e a mente de cada um de nós, Deus, possa ser tocado pelo Senhor nesse domingo. E agradeço, Deus, pela obra que o Senhor vai realizar em nome de Jesus. Amém. Então, o texto de Marcos, capítulo 1, 12 e 13, diz assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então, a gente não pode ignorar, né, as artimanhas de Satanás para nos levar ao pecado. E aí, como crentes, a gente deve entender que a tentação, entender a tentação e a forma, né, de como vencer a tentação. 1 Pedro fala que o nosso adversário anda como um leão que ruge, procurando alguém ao derredor, né, procurando alguém para devorar. E essa é uma artimanha, uma estratégia de Satanás com todas as pessoas, inclusive com Jesus, né? E a gente tem que estar alertas, né, atentos, despertos, sóbrios, né, e com um bom entendimento da tentação e do nosso inimigo, que é astuto, perigoso, ele é perverso, e a gente tem que estar bem atento sobre todas essas coisas, para que no momento oportuno, né, a gente consiga a vitória. E nada melhor do que estudar como que Jesus venceu a tentação, né? E a gente tem 4 ensinos importantes nesse texto que a gente pode tirar com relação a Jesus e como ele agiu na tentação. A gente vai além desse texto, a gente vai usar também o texto de Mateus e Lucas sobre a questão da tentação de Jesus no deserto, né? Primeiro ensino é que a tentação é inevitável. Inevitável foi para Jesus, né? E será para nós, para cada um de nós como cristãos, como crentes em Cristo, né? O versículo 12 e 13 fala isso: e logo o Espírito o impeliu ao deserto. Então, o Espírito levou Jesus ao deserto, onde ele permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, né? E então foi um momento difícil, né? E Jesus é levado, né, ao deserto depois de uma grande vitória de Jesus, de um reconhecimento do texto de Marcos 1, que fala aqui no final, então foi ouvido então foi ouvido uma voz do céu, diz: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo, né? Então essa declaração de Deus reconhecendo e proclamando para todo mundo quem era Jesus. Depois dessa grande bênção, né, Jesus é impelido ao deserto, onde ele é tentado, né? Então a gente tem que entender por que dessa tentação, né? Por que Jesus foi tentado. E nesse primeiro tópico, né, de a tentação é inevitável, a gente sabe que primeiro que todos nós como crentes seremos tentados. E através da tentação, Deus usa a tentação muitas vezes para nos ensinar, para nos fortalecer e nos dar vitória, né? A vitória em Cristo, a vitória através do entendimento do que Jesus fez, a gente tem a vitória também. Segundo ponto, nessa tentação inevitável, a tentação vem depois de grandes vitórias, como eu falei, né? Tem vários momentos, a gente tem que estar atento. Lá em 1 Coríntios 10, 12, ele fala assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Nós temos que ter essa noção, né? A gente tem que estar sempre preparado, a gente não tem que abaixar a guarda em momento nenhum.
Eu falei que depois de vitória, muitas vezes, a gente vem com Satanás vem com a tentação para nos tirar dos caminhos do Senhor. É igual no jogo de futebol, é interessante que quando um time faz um gol, geralmente eles relaxam, né? E ele abre a guarda e às vezes leva o empate, né? Também numa luta de boxe, muitas vezes o pugilista está vencendo uma luta e ele perde um pouco a questão da concentração, né? Pode ser nocauteado. Muitas vezes acontecem essas coisas. Então a gente tem que estar em todos os momentos da nossa vida preparado para uma possível tentação. Lembra que o nosso adversário anda como em derredor, como um leão que ruge. Ele está sempre preparado. Então nós temos que estar sempre preparados, né? Então, outra coisa que é identificar. A Jesus, através da tentação, ele se identificou para com cada um de nós, né? A nossa identidade e a nossa identificação hoje como cristãos é com Cristo, com o nosso Senhor, né? E uma das orações que Jesus ensinou para nós é: não nos deixeis cair em tentação. E a gente abrindo lá em Hebreus capítulo 12, capítulo 4, versículo 15, perdão. Deixa eu abrir aqui. Hebreus 4:15. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, Jesus sabe o que é ser tentado e ele venceu, né? E compadece-se de nós quando nós somos tentados. E quando a gente está na nossa fraqueza, ele vem ao nosso encontro, né? Só que ele foi tentado, nunca pecou, né? Nós caímos às vezes, mas a gente sempre tem o nosso Senhor que nos reconcilia com ele através do arrependimento e nos restaura e nos mantém nos caminhos que ele traçou para nós, né? Segundo ponto é que a tentação provém do maligno, né? Isso é importante a gente saber, né? E não confundir provação com tentação. Provação, algumas vezes Deus nos prova, né? Como ele provou Abraão, mas ele não nos tenta. A prova de Deus é para nos fortalecer a nossa fé, né? E a tentação do maligno é para nos levar ao pecado, para nos afastar de Deus. É diferente, a gente tem que saber disso. E não é Deus que nos tenta, mas o diabo, né? Tiago 1, vamos dar uma lida nesse texto, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 15. Diz assim, 13, quer dizer, Tiago 1, 13, 16. Ninguém ao ser tentado diz que sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando é só atrai e seduz. Então, a gente tem essa natureza de pecado e o diabo aproveita dessa natureza para nos tentar, né? E ele é o tentador, ele vem para matar, roubar e destruir. A intenção dele é nos levar ao pecado, nos separar de Deus, né? Essa é a questão que nós temos que tomar muito cuidado. Então, a nossa busca pela presença de Deus, por Deus, é que nos ajuda a entender o momento certo em que nós estamos sendo tentados para que a gente possa escapar desse ponto, né? E a Deus, ele busca, de certa forma, perseverantemente para que a gente não tropece, né? Porque Deus é santo, né? E Deus, por ser santo, ele não tem desejo que a gente peque, né? Ele não é da vontade de Deus que a gente peque, é da vontade do diabo que a gente peque. Então, a santidade de Deus faz com que ele seja sempre inimigo do pecado. E quando a gente cai em pecado, a gente se afasta de Deus. E essa é o grande segredo do que Satanás quer para destruir a nossa comunhão com Deus e destruir nosso testemunho como cristãos. E para isso que nós precisamos muito de Deus. Lembra que Eva foi tentada, né? Ele estava lá, tranquilo, e aí o tentador vem sobre ela, né? Com toda a artimanha, com toda a ardilosidade dele, e consegue fazer com que Eva peque e depois, posteriormente, com relação a Adão também. Mas essa é a questão, ele é astuto, né?
E a intenção dele é nos afastar de Deus através da tentação. Então a tentação ela é algo que vem do maligno, não vem de Deus, né? A Bíblia fala, é bem claro que Deus a ninguém tenta. Nós somos, quando tentados, somos tentados pela nossa própria cobiça e concupiscência, né? O pecado não pode ser natural na nossa nova natureza, porque nós nascemos de novo em Cristo e nós temos nós somos nova criatura. Então o pecado, ele já não pode ter mais espaço sobre a nossa vida. Nós pecamos porque nós temos uma natureza de pecado, sempre vamos pecar, porque 1 João fala sobre isso, né? Se dizemos que não tem pecado, falamos que Deus é mentiroso, mas nós podemos resistir ao pecado em Cristo, caminhando com Cristo. Satanás, a gente sabe que ele não é onisciente nem onipresente, mas ele tem todo um sistema, né? De demônios, de anjos caídos, e eles articulam muito bem com relação à nossa vida, agir contra a nossa natureza, e agora a nova natureza, né? Usando a nossa velha natureza para o pecado. Então nós temos que estar muito atentos a isso, saber através dos ensinos de Jesus como livrar-me disso, né? Como Jesus foi tentado? Primeiro, Jesus foi tentado nos desejos da carne, né? Mateus 4:3 fala sobre isso. Mateus 4:3 fala assim: primeira tentação de Jesus que ele usou, a artimanha que ele usou contra Jesus foi assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Então, a primeira área da vida de Jesus que o tentador foi levar Jesus, por causa de Jesus estava 40 dias sem comer, né? Estava com fome, estava cansado, né? Foi levar Jesus a pensar e a duvidar das provisões de Deus para a vida dele, né? Provisões do Pai, né? Ele, inclusive, induz Jesus, fala: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, né? Aquela necessidade, a fome de Jesus, né, foi usada por Satanás para fazer com que ele usasse da autoridade e do poder dele para pedir pão, né? É como se ele dissesse para Jesus assim: o Pai não se preocupa com você, você está passando fome aqui, não está nem aí, né? E muitas vezes na nossa vida, como cristãos, a gente é levado, essa mentira vem sobre a gente. Deus não está nem aí com você, você está vivendo a sua vida, está tendo dificuldades, Deus não se importa com você, né? E nós passamos muito por esse tipo de pensamento, quando a gente pede algo para Deus com relação a uma cura ou a um problema financeiro. Muitas vezes a gente é levado a pensar que Deus não está nem aí, e Deus sempre está presente e Ele dá o que a gente precisa, né? Não muitas vezes o que a gente quer, mas o que a gente precisa, né? E nesse ponto Jesus vence essa primeira tentação, a gente vai ver mais para frente. A segunda tentação é desconfiar de Deus. Mateus 4, 5 e 6, ele fala assim: então o diabo levou uma cidade santa, colocando sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropece em alguma prova. Ele usa o Salmo 91, versículo 11 e 12, para falar com relação a Jesus, algo que estava sendo feito na palavra, né? Mas ele faz com que Jesus tente Jesus de uma forma provar Deus. Nós não precisamos de prova nenhuma com relação a Deus, com relação ao amor de Deus sobre a nossa vida, com relação ao cuidado de Deus sobre a nossa vida. Se a gente precisar provar a Deus para esse tipo de aspecto da nossa vida, a gente está muito triste, porque não é possível. Nós sabemos que Deus cuida de nós. As promessas de Deus é que está com a gente sempre, né? E o cuidado dele está sobre todos aqueles que o amam. Nós sabemos disso. Então, esse tipo de artimanha, de jogar uma desconfiança com relação a quem é Deus e o que ele pode fazer, é algo que Satanás usa com muita astúcia, né? E Jesus também, em momento nenhum, ele duvidou do Pai. Em momento nenhum, ele duvidou de Deus do Pai. Ele sempre se manteve firme nos propósitos que Deus tinha para ele. Então, o segundo desejo é desconfiar de Deus, e o terceiro é o desejo dos olhos, né?
essa questão do 8 e 9, fala, levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E essa questão dos olhos, né? Olha o que você está enxergando, né? Olha os reinos do mundo, tudo isso te darei, né? E é interessante que como nossos olhos nos levam muitas vezes longe de Deus. Não o primeiro olhar, né? O primeiro olhar é natural, mas o segundo olhar muitas vezes ele se torna pecaminoso, porque ele gera em nós um desejo de fazer algo que não agrada a Deus, né? Isso pode ser na área sexual, né? Uma mulher, ou numa área de cobiça com relação à questão de coisas, né? De dinheiro. Então, tantas coisas. E ele mostra para Jesus e fala, olha, se você prostrado me adorar, eu te dou tudo isso, né? Então, oferece reinos do mundo sem a cruz, né? Sem o sofrimento e sem as questões do que Deus tinha para Jesus, aquilo que ele já enxergava. Não fisicamente, mas aquilo que Deus já tinha prometido, já tinha falado e o que Jesus já tinha aceitado no caminho a seguir, né? Até a cruz. 1 João fala sobre isso, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? São três aspectos, né, das sensações que vêm também sobre a nossa vida. E o que Jesus mostra aí, está no terceiro ponto, que nós podemos vencer o diabo. E são três aspectos que nós vencemos o diabo. A primeira coisa é que a gente está cheio do Espírito Santo, né? Enchei-vos do Espírito, Efésios fala, né? E Lucas, no capítulo 4, versículo 1, diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou-se do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, Jesus cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Jesus é Deus, a gente sabe disso. Mas estar cheio do Espírito Santo é algo que eu e você temos que buscar, né? E não tem como o pecado nos esvazia da presença de Deus, né? Entristece o Espírito Santo. A gente fala que quando a gente peca, a gente não está ouvindo a Deus, a gente está longe de Deus, né? E a obediência a Deus nos enche da presença dele. A obediência a Deus, aquilo que a gente sabe que ele pediu para nós, né? Então Jesus, ele estava em obediência ao Pai. Ele foi impelido ao deserto, foi ao deserto, sofreu a tentação e resistiu, né? E ali há uma vitória de Jesus sobre isso. Então, primeiro ponto que a gente pode vencer as tentações é estar cheio do Espírito Santo. Segundo ponto é estar cheio da palavra de Deus, né? A gente vê que Jesus, em cada momento, em cada tentação, ele usa a palavra de Deus. Ele usa Deuteronômio. Primeira tentação, ele usa Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Diz assim o texto, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem, né? Então a primeira tentação, que foi a questão da carne, Jesus responde com a palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, né? E nós, a necessidade que a gente tem, Deus vai nos suprir. A gente não precisa ter preocupação. A nossa preocupação é buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? Todas as coisas serão acrescentadas. E saber que a palavra de Deus é que nos sustenta, né? Segunda tentação, ele usa Deuteronômio 6, versículo 16. Não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá, né? Está falando que Massá é uma passagem da Bíblia onde eles queriam água, né? E a água era amarga e tal, e ali Deus cuidou disso. Então, não tentará o Senhor teu Deus, né? Essa é a segunda questão. E o terceiro, ele usa Deuteronômio 6,13, que fala assim, o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás, né? Então, somente a Deus a gente tem que temer, somente a ele a gente serve, né? E pelo nome dele a gente vive, né? E faz as nossas promessas. Colossenses 3,16 fala também sobre isso, sobre a questão da palavra de Deus, né? Deixa eu pegar aqui Colossenses 3,16 para a gente ver.
Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, habite ricamente em vós a palavra de Deus, né? Essa coisa do ser cheio do Espírito Santo, buscar e ter sede da palavra de Deus, isso é uma coisa que não tem como separar, né? Não tem como você ser cheio do Espírito Santo sem você buscar e ter amor pela palavra. Não tem como você ter amor pela palavra se você não tem busca de obediência a Deus, de ser cheio do Espírito Santo. E também a terceira coisa que Jesus nos ensina para escapar é permanecer em oração, sempre, né? Lá no próprio texto de Marcos, o capítulo 1, versículo 35, ele diz assim: tendo levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, né? Se Jesus, que é Jesus, né? Ele tinha um local, né? Ele tinha um momento certo, onde não tinha ninguém para incomodar, para falar com o Pai. Imagina nós, qual é a nossa necessidade. É muito maior que de Jesus, a questão de oração. Porque ele tinha uma comunhão perfeita com o Pai. E nós, para termos comunhão com o Pai, a gente tem que ter uma vida de oração, né? Porque a vida de oração nos protege, as vidas de orações nos abre os olhos, né? Então, ser cheio do Espírito Santo, ser conhecedor da palavra e ter uma vida de oração são três coisas essenciais para nós, né? Jesus tinha isso, porque Jesus era perfeito. E ele nos ensina a buscar por isso. E nele nós conseguimos, né? Quando a gente começa a obedecer a Cristo, conhecer a vontade dele e obedecer a vontade dele e orar para ele, para que faça-se a sua vontade e não a nossa, então a gente começa a ter essa vida de comunhão com Deus. Vida de comunhão que Jesus tinha perfeita, nós não somos perfeitos, né? Mas nós temos que buscar por isso. O desejo de buscar encher pelo Espírito Santo, o desejo de conhecer mais a Deus, o desejo de estar diante dele em oração, todos os momentos da nossa vida, né? Então, você veja que Jesus, ele venceu através da comunhão com o Pai, né? Dessas três coisas, né? Ser cheio do Espírito Santo, conhecedor da palavra e da vida de oração, né? E o quarto ponto é que a tentação, ela será uma constante na nossa vida, na minha e na sua vida. Não é porque você foi tentado hoje que você não vai ser tentado amanhã, né? Não é que você foi, ele vai dar uma folga. Olha o que ele fala lá no Lucas 4,13. É muito interessante a gente ter esse texto. Ele fala assim, que Jesus, passadas que foram as tentações e de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno, né? Ele não se afastou de Jesus permanentemente. Ele se afastou por um tempo, até um momento oportuno. Porque ele anda em derredor. É isso que fala a palavra. Anda em derredor, né? Procurando alguém para devorar, né? É lógico que Jesus venceu e Jesus sabia os momentos em que ele passaria pelas tentações. Como nós não somos como Cristo, perfeitos em todas as coisas, nós temos que estar alerta, sempre alertas, né? Porque ele vai nos tentar. E no momento em que a gente baixar a guarda, é ali que ele está, porque ele está sempre atento a todas as coisas, né? Então a nossa obediência e a fidelidade de Deus será premiada, né? Tiago 4,7 fala assim: sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então, nesse ano que a gente está, a gente tem que saber muitas coisas, né? Todos nós passamos por problemas difíceis e vamos passar por esse ano por problemas difíceis, né? E essas circunstâncias que nós fomos passar, a gente tem que tirar lições importantes, né? E quando for uma tentação e a gente estiver bem preparado para elas, quando elas surgirem, né? A gente estiver preparado, porque a gente vai estar cheio do Espírito, conhecedor da palavra em oração, né? Com a perfeição de Jesus nos ajudando, nesses momentos a gente consegue vencer todas essas circunstâncias, né? Sujeitando à vontade de Deus, né? E resistindo a Ele, né? Por isso, assim, que
o que acontece? Qual é o perigo da gente cair em tentação? Satanás ele veio para matar, roubar e destruir, né? E um dos alvos preferidos dele é a nossa vida como cristãos, né? Apartado de Deus. Então, se eu caio em tentação, o que acontece? Eu prejudico a minha família. Então, pode ser que a minha família, a minha vida familiar seja prejudicada e muitas vezes o casamento pode até ter crises terríveis, né? Se algum, né, filho cai em tentação, isso afeta o relacionamento familiar, né? Se a gente cai em tentação com relação a emprego e tudo, a gente tem problemas sérios aonde a gente trabalha. Em todas as áreas da nossa vida, a tentação, quando ela é cedida, né, não é resistida no Senhor, causa um mal muito grande para nós. O nosso testemunho como cristãos é afetado, né? Toda a nossa vida é afetada. Então nós temos que saber que nós temos que correr para o Senhor, aprender com Ele, tudo aquilo que Ele passou e como Ele agiu em cada momento. Quando a gente conseguir resistir todas essas situações e circunstâncias, vencendo no Senhor a glória dele, e nós conseguimos olhar para a nossa vida e ver a ação dele maravilhosa em todas as circunstâncias. Ele vai cuidar do nosso relacionamento familiar, vai cuidar do nosso relacionamento com filhos, conjugal e com filhos, ele vai cuidar do nosso relacionamento de trabalho, né? Em todas as áreas da nossa vida. Por isso que é tão importante nesse ano a gente estar atento às tentações do maligno que veio realmente para nos destruir. É desejo dele nos destruir. O mundo está perdido, né? O mundo, as pessoas caem em tentação com a maior facilidade, porque faz parte da natureza delas. Nós, como cristãos, nós temos a natureza divina, né? A ação do Espírito Santo na nossa vida, nós somos novas criaturas, mas nós temos ainda também a natureza humana, né? Que é essa que nós temos que lutar contra. A carne, o mundo e o diabo são os três nossos inimigos, né? Então o diabo usa muito bem a carne, né? A nossa carne e o mundo contra nós, né? E nós temos que resistir através da obediência em Deus em todas as coisas. Amém? Vamos pensar nisso durante esse ano, que a gente tenha muita consciência disso, que nós seremos tentados. A tentação é inevitável, não tem como mudar isso, tá? Nós seremos tentados. A tentação provém do maligno, né? Nós podemos vencer como Cristo venceu, e também que a tentação será uma constante. E sabendo disso, a gente tem como, conhecendo os aspectos da tentação, nós temos como vencer. Vencendo a tentação será o nosso desejo desse ano, né, para a igreja. Amém? Que Deus abençoe vocês. Deixa eu orar para que Deus cuide, e semana que vem a gente vai estar junto, né? Se Deus quiser. Para a glória de Deus. Pai, eu quero agradecer por essa igreja que está ouvindo essa palavra. Que a gente aprenda com o Senhor mesmo, Deus, como em obediência ao Senhor, em temor ao Senhor, vencer todas as tentações que vierem sobre a nossa vida durante esse ano. Cuide da nossa família, cuide das esposas, maridos, filhos, para que eles tenham, Deus, a guarda do Senhor nesse ano, e que a tua igreja caminhe em santidade, cheia do Espírito Santo, cheia do conhecimento da palavra e também em oração constante, para que o nosso inimigo seja envergonhado e que nós sujeitamos ao Senhor, e o Senhor nos ajuda e o diabo fugirá de nós, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.